Com as chamadas plataformas modulares, as montadoras conseguiram uma coisa que a gente não conseguia imaginar no passado. Elas conseguem, em cima de uma mesma base, criar modelos de diversos segmentos. A Nissan se aproveitou muito bem disso e mais do que nunca. Nissan Kicks e Nissan Versa eles estão muito próximos em diversos aspectos. Mas no vídeo de hoje a gente vai discutir o seguinte assunto. O que cada um tem de melhor e pior para ajudar você a decidir? O que você vai comprar? Um SUV ou um sedã? Vem comigo no vídeo de hoje. Bom, vamos começar esse comparativo falando de dimensões. Lógico, já deu para perceber, o Kicks ele é menor em comprimento e entre eixos, ele é um pouquinho menor aqui no entre eixos, dá uma vantagem de espaço interno para o Versa. Mas, como todo SUV, aqui a gente tem a questão da área livre do solo, né? É consideravelmente maior, né? O Kicks, digamos, raspa em praticamente nada. O Versa você já tem que tomar um pouquinho mais cuidado em valeta, lombada, principalmente o para-choque dianteiro. E também aqui a gente já vê uma diferença nas rodas, né? Essa versão intermediária, os dois são a versão intermediária, o Versa Advance e o Kicks Advance, mas no caso do Kicks ele já vem com a roda 17 polegadas e o Versa vem com as rodas 16 polegadas. E até na parte de design eles são bem parecidos, dá pra perceber bem pela linha lateral que eles são praticamente irmãos, né? A gente vê principalmente essa linha perto das maçanetas, as próprias maçanetas, a divisão, principalmente ali atrás, né? E no caso do Versa também, para criar como se fosse um teto flutuante. Eles não negam que eles são parentes e o Kicks até tentou se diferenciar um pouquinho mais agora com essa nova dianteira. Mas para falar de design do Kicks, você tem que procurar aqui no vídeo o vídeo do Kicks de lançamento com a versão Exclusive. Bom, e para falar de motorização, na verdade eu não preciso nem juntar os dois, porque a gente tem o mesmo motor nos dois casos. Esse é aquele 1.6 conhecido da Nissan, que no caso do Versa, quando mudou de geração, ele ganhou potência, mas ele foi com a potência do Kicks, 114 cavalos. Eles têm a mesma configuração de torque, de potência, distribuição, não muda nada. Inclusive até o peso deles é muito próximo, né? Mesmo o Kicks tendo um jeito maior, né? Como um SUV, a diferença de peso entre os dois é muito pouca. E a transmissão nos dois casos aqui nas versões intermediárias, a gente está falando aquele câmbio CVT também conhecido da Nissan, que conversa muito bem com esse motor, mas isso é uma coisa que a gente vai falar quando a gente for andar com o carro. E quando a gente parte aqui para dentro, né? Vamos começar aqui com o Versa, né? O Versa, na verdade, inegável, desde o lançamento, ele ficou muito claro que ele trouxe muita coisa do Kicks, né? E isso nunca foi ruim para ele, para nenhum dos dois, na verdade, né? Mas a gente percebe algumas coisas que eu vou mostrar no Kicks que é melhor por causa dessa reutilização, né? Mas a gente tem aqui sistema multimídia com a tela de 7 polegadas, né? Com o Apple CarPlay e Android Auto. O ar-condicionado, no caso da versão Advance, nos dois casos, é um ar-condicionado manual. Aqui eu tenho a porta USB. Aqui no caso do Versa, o Versa ele sempre tem a partida com botão. Desde a versão de entrada no Kicks é só a partir também da Advance. Então eu tenho a partida por botão, né, com chave presencial. É a mesma chave nos dois casos. E aqui o volante também, né, o mesmo formato desse volante que ele tem uma boa ergonomia. A posição de dirigir do Versa também é boa. E no caso também aqui eu tenho a tela de 7 polegadas no painel de instrumentos configurável, que é algo que dá um charme no carro. E uma curiosidade, como o Versa ele é produzido no México, ele tem no painel de instrumentos também a marcação de velocidade por milhas, não que a gente vai usar no Brasil, isso não é importante, mas só serve como curiosidade. Quando a gente parte também para a parte de equipamentos, né, além do multimídia, eu tenho aqui 6 airbags nos dois casos, né, nos dois casos aqui eles só vão ser iguais. Eu tenho 6 airbags, controle de tração, controle de estabilidade, eu tenho farol com acendimento automático e também o piloto automático nos dois casos. Uma coisa que a gente percebe aqui no Versa também de acabamento comparado com o Kicks. O Kicks também vai ter essa faixa, né, de outra cor, mas aqui no Versa ele é um plástico texturizado, né? Não chega a ser como ali no Kicks, eu vou mostrar para vocês, ele não chega a ser um plástico diferente. E outra diferença é que os comandos de vidros aqui, eu tenho o automático apenas no vidro do motorista. Ali no Kicks eu vou mostrar para vocês, são nos 4. Bom, uma coisa que eu acho que é muito importante nos dois casos, né? Tanto para o comprador de sedã quanto o comprador de SUV, é um perfil familiar. E como uma boa família, precisa de um espaço no banco traseiro. Como os dois, apesar do comprimento do Versa ser maior e o entre-eixos também
Essa diferença do entre-eixos do Versa não chega a impactar aqui no espaço interno. Eu tenho ainda um bom espaço interno, ficou muito reconhecido no Versa. Então eu tenho um bom espaço para as pernas, né? Dá para vocês perceberem minha posição aqui. E o banco também, ele tem boas dimensões de banco, né? Não é aquele banco curtinho que dá uma falsa impressão. E aqui no teto, como ele tem um caimento quase querendo ser um pouquinho coupé, a altura ele é bem baixo. O encosto de cabeça também é fixo, ele não mexe, né? Ele é integrado ao banco. Então se você for mais alto ou mais baixo, o encosto de cabeça é sempre o mesmo. Interessante é que o Versa, dos dois, é o único que tem as duas saídas USB aqui no banco traseiro, pro banco traseiro, né? Você pode usar para fazer a recarga. Mas não tem, em nenhum dos dois casos tem uma saída de ar, o que é um pênalti aí se a gente for considerar até concorrentes diretos dos dois casos. E como todo sedã é conhecido pelo porta-malas, né? Aqui no caso do Versa, eu tenho 482 litros, é um dos maiores porta-malas do segmento. E é maior, até, lógico, que o do Kicks, né? Justamente também aquela vantagem que eu falei de comprimento. O comprimento vem muito aqui do balanço traseiro. E aqui é um porta-malas consideravelmente maior. Porém, o Kicks, você pode colocar objetos mais altos, né? Aqui você fica limitado, apesar de ser um porta-malas com boas dimensões, você ainda fica limitado na altura. Então aí, se você quer levar uma bicicleta, quer levar uma caixa, alguma coisa, o Versa aí pode te atrapalhar. O Kicks nesse ponto é melhor, apesar da litragem menor. Bom, e agora dentro do Kicks a gente repara uma coisa. A Nissan nessa rigorização do SUV, ela acabou tendo um pouco mais de trabalho justamente para afastar esse carro que é um pouco mais caro que o sedã, justamente do novo Versa. Então a gente percebe já algumas coisas aqui, né? Aqui eu já tenho um volante revestido em couro, apesar de ser a mesma peça, ela tem um revestimento em couro, o que já dá um outro ar. O painel de instrumentos ele tem um arquinho cromado em volta do velocímetro. O velocímetro não tem aquela curiosidade que eu falei da velocidade em milhas, já que o Kicks ele é produzido em Resende, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E outra diferença já está aqui. A central multimídia tem as mesmas funções. Tem o Apple CarPlay, tem o Android Auto. Só que eu tenho aqui uma tela de 8 polegadas, uma polegada a mais. Parte de funcionalidade é a mesma nos dois casos, apesar daqui eu ter uma tela com uma resolução um pouco melhor, né? O que até dá uma impressão melhor. E como ela é preta, ela casa melhor com o painel. Outra diferença que eu falei para vocês é aqui, né? Lá no Versa ele é um plástico texturizado. Aqui eu já tenho um tecido suave ao toque, com costura, né? Já é um pouco diferente. Apesar do resto do painel, como nos dois casos, ser plástico rígido aqui em cima, aqui o Kicks ele dá um toque a mais. Mas ele não abre mão do ar-condicionado manual. Ele também tem a partida por botão com a chave presencial. No caso do Kicks é a partida Advance, né? A versão de entrada manual e CVT tem a partida aqui pela chave tradicional. E aqui eu tenho uma porta USB e aqui uma porta USB do tipo C. É uma coisa que não tem lá no Versa. E nos dois casos eu tenho uma porta 12 volts normal. O Kicks não tem o apoio de braço. O Versa já tem um apoio de braço, mas ele te devolve com os bancos em couro, né? Se você gosta do banco em couro, tem aqui. E outra coisa é que eu tenho o vidro elétrico automático nos 4 vidros, né? Aqui eu tenho nos 4 a função automática e o retrovisor fotocrômico também. É uma coisa que não tem no Versa e aparece aqui no Kicks já nessa versão intermediária. O pacote de segurança dos dois é o mesmo. Tenho também aqui piloto automático no Versa, eu tenho piloto automático aqui no Kicks. E eu vou falar até melhor disso quando a gente for dirigir, mas a posição de dirigir, por incrível que pareça, é muito parecida nos dois casos. E isso é um dos frutos daquela coisa que eu falei no começo, deles compartilharem a mesma plataforma. Bom, e agora vamos para parte de espaço no banco traseiro do Kicks, né? Dá para perceber, espaço para perna é muito parecido, né? Apesar de eu ter uma posição um pouquinho mais sentada, o joelho ele fica uma posição um pouco mais alta aqui, né? Eu tenho uma posição de banco mais alta. Parte de encosto a mesma coisa. A diferença é que aqui eu tenho encosto de cabeça que regula a altura, um pouco mais confortável nesse ponto, mas a posição de dirigir e o espaço aqui atrás é muito semelhante. Então, mas vai levar vantagem aqui, lógico, pela parte de espaço para a cabeça. Vai perceber aqui que minha cabeça já fica bem mais longe do teto, acomoda muito melhor uma pessoa mais alta. E outra vantagem do Kicks é o fato dele ser mais alto e ele ser melhor para entrar e sair, né? Você não precisa abaixar
para entrar no carro. Isso é bom para pessoas que têm algum problema de coluna, alguma limitação de locomoção. Quando você vai colocar, por exemplo, uma criança na cadeirinha, é muito melhor um carro mais alto, né? Você entra melhor, né? Muita gente fala isso, quem tem filhos. E também a parte de... Aqui na minha frente eu não tenho a saída de ar-condicionado, eu não tenho as duas saídas USB, mas eu tenho uma 12 volts, mas eu tenho o porta-revistas nos dois bancos, né? Lá no Versa é apenas no banco do passageiro. Nos dois casos, como manda a lei, eu tenho cinto de segurança de 3 pontos nos 3 lugares aqui atrás, assim como encosto de cabeça e 2 pontos de fixação de cadeirinha do tipo Isofix. Bom, e agora o porta-malas do SUV, né? Como eu já disse, a litragem é menor, aqui eu tenho 432 litros, mas eu tenho a vantagem da altura. Dá para perceber que de cara eu consigo pôr objetos com uma dimensão maior, eu posso tirar o tampão e, lógico, se você não obstruir muito a visão do vidro traseiro, você consegue pôr alguma coisa mais alta. Além daquela possibilidade, lógico, se você tem uma bicicleta, alguma coisa, você rebate o banco e consegue entrar com ela aqui com muito mais facilidade. O mesmo vale, por exemplo, aí, se você tem criança, colocar um carrinho de criança, um carrinho de bebê, por exemplo, né? Você tem uma possibilidade justamente aqui pela altura da boca de entrada do porta-malas do Kicks. Bom, então vamos começar com o Kicks, né? Afinal, ele foi a referência para o nascimento do Versa, né? Como eu já disse, são carros da mesma plataforma, o mesmo motor e câmbio. Então o que a gente pode falar que eles se diferem na direção é, primeiro, como a carroceria é mais alta, a gente já percebe uma posição de dirigir mais elevada, né? Você senta mais alto, você vê mais, e a própria posição do banco, mesmo aqui eu usando ele na altura mínima, ele é alta, né? Ele te dá aquela sensação de SUV, né? Você tá vendo bem alto, né? Bem à frente, diferente do Versa que eu vou mostrar aqui, tá uma posição mais tradicional. Até a posição das pernas, né? Ele é mais sentado, né? No geral, assim, ele é justamente com a proposta de um SUV tende a trazer, né? Mas o que a gente fala em suspensão, acho que o maior diferencial é que esse Kicks reestilizado ele teve uma mudança na parte de suspensão, né? Principalmente na traseira. Mas é um carro ainda muito confortável. Mas o que me admira nos dois casos é que o Kicks, na verdade, sempre me remeteu muito a hatchback na direção, na tocada. Ele é um carro muito equilibrado, muito neutro, muito gostoso para quem gosta da parte de direção, né? Quem gosta de viajar, uma serra, alguma coisa. A parte de direção e suspensão do Kicks sempre foi muito boa. E ele manteve isso aqui, né? E ele junta isso com a questão de um curso de suspensão maior. O carro é mais alto, então eu tenho um curso de suspensão maior naturalmente. E isso é bom para valeta, para buraco, para uma série de coisas aí que a gente acaba encontrando, principalmente nos grandes centros. A parte de buraco, ele é mais suave no que trata os ocupantes, né? Ele é um carro muito mais dócil quando você fala. Mas a gente já percebe aqui que o motor já começa a faltar um pouco, né? Aqui, por exemplo, uma subida, o CVT já começou a pedir um pouquinho mais de rotação de motor e tal, mas nesse caso serve para os dois carros, né? São carros que com uma proposta familiar mereciam um motorzinho um pouquinho mais potente, mas se a gente for colocar como vantagem para a direção do Kicks ou dos SUVs em geral, é uma posição de dirigir mais alta, uma suspensão mais alta, né? Um vão livre do solo mais alto, e nesse caso aqui um pouquinho a mais, bem pouco a mais conforto de suspensão, que você só vai perceber na hora que você muda realmente de um carro para o outro. Bom, agora já aqui no Versa já deu para perceber, né? A posição de dirigir mais baixa, minha perna fica mais esticada, né? Realmente é uma posição um pouco mais, digamos, uma coisa menos SUV, né? Você tem uma posição mais baixa, até o próprio posicionamento do banco, né? Quando você pensa no Kicks, você vê até mais o capô, né? Mais a frente do carro. Aqui não, você uma posição baixa do banco aqui, você está bem quase alinhado com o painel. Isso particularmente até me agrada mais do que a posição do SUV. Mas na hora que você acelera, eles são iguais, eles são idênticos, né? São muito próximos. As respostas da transmissão, respostas de motor são muito parecidas. A suspensão aqui, esse Versa Advancer que tem a sola de 16 polegadas.
com pneu de perfil bom, não, perfil alto até de pneu, com uma roda 16 polegadas. Então ele ajuda também no conforto, né? Só que o Versa ele tem uma suspensão um pouquinho mais voltada, uma tocada um pouquinho mais dinâmica, né? Ele é um carrinho um pouco mais firme, dá para perceber um pouco em desnível, né? Essas coisinhas pequenas no asfalto, mesmo com o pneu mais alto, ele é um pouquinho mais firme, mas o peso de direção é idêntico, né? Você realmente percebe a diferença do Kicks para o Versa, mais na posição de dirigir do que na tocada do carro, né? Isso é fruto da plataforma aí ser a mesma, tudo. Até mesmo, isso acontece, por exemplo, quando você vai de um Volkswagen Polo para um Nivus, ou de um T-Cross para o Virtus. Acontece um pouco menos quando você sai do Onix para o Tracker, apesar da mesma plataforma. Mas mesmo assim, eles remetem muito um carro ao outro. E até mesmo quando a gente vai para número de teste, né, parte de desempenho, os instrumentados, eles são muito próximos, né? Como eu falei, a diferença de peso deles é tão pouca que não chegam a afetar a aceleração, qualquer coisa assim. São muito próximos, né? Então, assim, qual que é a vantagem do sedã? Ele é mais baixo, né, para quem gosta de um carro mais baixo, uma coisa de não gostar de SUV, né? Ele é mais resolvido, a suspensão tem uma tocada um pouquinho mais tradicional, né? Não é um carro alto. Outra coisa, você precisa tomar mais cuidado quando você passa em valeta, lombada, né? Principalmente o bico do Versa, ele é um carro até que baixo para os sedãs, e a posição de dirigir é mais gostosa. Eu confesso que eu prefiro assim. Eu sei que o público, boa parte aí, gosta de um carro alto, né? Que você vê mais, mas a posição do Versa particularmente me agradou um pouco mais. Então acaba sendo também, até na parte de dirigir, uma questão de gosto. Até eu acho que é a parte que é mais de gosto, entre gosto particular, do que eu falar qual é o certo e qual é o errado. Acho que aqui é a parte que mais pode dividir o comprador do Versa e o do Kicks. Bom, o que a gente consegue concluir disso tudo? Que a gente tem uma briga muito boa dentro da concessionária Nissan. Porque os dois, quando a gente fala em andar, eles são muito parecidos, muito próximos. Mas o SUV ele tem aquela vantagem de SUV, né? A suspensão mais alta para quem vai passar em valeta, buraco, até para dentro da cidade. Isso é muito bom. E alguns aspectos, né? Alguma coisa de espaço interno, acessibilidade, né? Por ser mais alto. Já o sedã tem uma coisa de sedã, né? Um porta-malas, para quem precisa, um porta-malas maior, um carro um pouquinho mais dinâmico, justamente pela carroceria mais baixa. E nesse caso em específico, ele é consideravelmente mais barato, com um pacote de equipamentos bem similar, o que se difere bem pouquinho. E aí, qual dos dois você levaria para casa? Um sedã como o Nissan Versa, um SUV como o Nissan Kicks? Comenta aí embaixo o que vocês falaram, se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa seu like maroto e a gente se vê numa próxima. Valeu!